Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. No estudo bíblico de hoje, vamos explorar a Parashá Bechalar, a quarta porção de Êxodo. Vamos tecer essa história com leituras de Juízes, do Evangelho de João e o Salmo 66 para revelar o profundo ensino moral e espiritual que ela nos oferece. Aproveite para deixar seu like neste vídeo e se inscrever agora no canal. E vamos começar! Na rica tapeçaria das Escrituras Sagradas, a Parashá Bechalar emerge como um testemunho extraordinário da jornada do povo de Deus da escravidão à liberdade. Seu nome, que significa quando ele deixou ir, marca não apenas a saída física do Egito, mas o início de uma profunda transformação espiritual que ecoa através dos milênios até nossos dias. Esta porção das Escrituras nos conduz através de alguns dos momentos mais dramáticos e miraculosos da história do povo hebreu. A travessia do Mar Vermelho, o maná caindo dos céus, a água brotando da rocha em Horebe, e a primeira batalha de Israel como nação livre contra Amaleque. Cada evento se desdobra como um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Eterno. Mas além desses eventos históricos, a Parashá Bechalar tece uma tapeçaria profética que encontra sua plena realização em Jesus. Das águas do Mar Vermelho ao pão do céu, dos cânticos de vitória de Míriam aos louvores eternos, cada elemento desta narrativa aponta para o grande livramento que viria através do Messias. À medida que mergulhamos nestas passagens sagradas, somos convidados a contemplar não apenas eventos históricos, mas a descobrir como estes momentos fundamentais da fé continuam a iluminar nossa própria jornada espiritual. Pois assim como o Senhor guiou seu povo com a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, Ele continua a guiar seus filhos hoje, através das águas profundas e dos desertos áridos da vida. Que possamos, ao estudar esta Parashá, abrir nossos corações para receber não apenas o conhecimento histórico, mas a sabedoria eterna que flui destas páginas sagradas, reconhecendo em cada evento um reflexo do amor e do cuidado do Pai Celestial por seu povo, ontem, hoje e eternamente. Vamos iniciar nosso estudo de hoje revendo os eventos descritos na porção de hoje do livro de Êxodo, que vai dos capítulos 13 ao 17. A narrativa de Êxodo nos apresenta um momento crucial na história do povo de Israel. O Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, não conduziu o povo pelo caminho mais curto até a terra prometida, a rota dos filisteus, mas os guiou pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Esta decisão divina revela uma profunda verdade espiritual. A libertação física precisava ser acompanhada de uma transformação interior. Moisés, cumprindo uma antiga promessa, levou consigo os ossos de José, conectando simbolicamente as gerações da promessa com a geração da libertação. O Eterno manifestava sua presença através da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, símbolos tangíveis de sua proteção e direção constantes. O drama intensifica-se quando o Faraó, com seu coração endurecido, persegue os israelitas com todo o seu exército. Encurralados entre o mar e as forças egípcias, o povo experimenta seu primeiro grande teste de fé. É neste momento que testemunhamos um dos maiores milagres registrados nas Escrituras: a abertura do Mar Vermelho. Moisés estende sua vara, e as águas se dividem, criando um caminho seco pelo qual o povo atravessa em segurança. A jornada continua através do deserto, onde 3 desafios fundamentais se apresentam: a sede em Mará, onde águas amargas se tornam doces; a fome no deserto de Sim, respondida com maná e as codornizes; e novamente a sede em Refidim, onde água brota da rocha em Horebe. Cada provação revela tanto a murmuração do povo quanto a graça abundante do Senhor. A porção conclui com a primeira batalha de Israel como nação livre, enfrentando Amaleque em Refidim. Enquanto Josué lidera o exército, Moisés, apoiado por Arão e Hur, mantém suas mãos erguidas em intercessão, demonstrando a vital conexão entre a batalha física e a espiritual. Em cada episódio desta narrativa, vemos um padrão se desenvolver: desafio, clamor, intervenção divina e aprendizado. O povo está aprendendo não apenas a ser livre, mas a depender completamente do Senhor. A transformação de escravos em uma nação santa exige mais do que a simples mudança de localização geográfica. Requer uma profunda renovação da mente e do coração. Estas experiências no deserto estabelecem fundamentos proféticos que encontrariam seu pleno significado séculos depois. O maná prefigura o verdadeiro pão do céu. A água da rocha aponta para aquele que seria a fonte da água viva. A vitória sobre Amaleque antecipa nossa própria batalha espiritual. Cada evento torna-se uma sombra das realidades espirituais que seriam reveladas em Jesus. Vejamos agora como esse episódio dramático se conecta aos eventos descritos em Juízes 4 e 5. A leitura dos profetas nos transporta ao período dos Juízes, focando na notável história de Débora,
uma mulher que combinava os papéis de profetisa, juíza e líder militar. Esta narrativa estabelece paralelos impressionantes com a leitura da Torá, ecoando temas de libertação, liderança divina e vitória sobrenatural. Assim como Moisés liderou Israel contra o Egito, Débora, junto com Baraque, conduziu o povo contra a opressão de Jabim, rei de Canaã, e seu general Sísera. O cenário é igualmente dramático. De um lado, 900 carros de ferro sob comando de Sísera. Do outro, um exército israelita aparentemente inferior, mas fortalecido pela palavra profética e pela presença do Altíssimo. O Monte Tabor torna-se o palco desta batalha épica, assim como o Mar Vermelho foi o cenário do confronto com o Egito. E assim como o Senhor usou as águas para derrotar o exército do faraó, aqui ele utiliza as águas do ribeiro de Quizon, junto com uma tempestade providencial, para desbaratar as forças de Sísera. A natureza mais uma vez se torna instrumento da intervenção divina. O ponto culminante desta narrativa é o Cântico de Débora, que ecoa em estrutura e tema o Cântico de Moisés e Míriam. Ambos os cânticos celebram a vitória do Eterno sobre inimigos aparentemente invencíveis, exaltam seu poder sobre as forças da natureza e destacam a participação voluntária do povo na batalha do Senhor. Há também um paralelo notável na participação feminina em ambas as narrativas. Assim como Míriam liderou as mulheres em danças e louvor após a travessia do Mar Vermelho, Débora emerge como uma mãe em Israel, liderando não apenas o louvor, mas a própria batalha. E assim como o mar cobriu o exército egípcio, Jael, outra heroína desta narrativa, cobre definitivamente a ameaça representada por Sísera. O Cântico de Débora é mais que uma celebração de vitória. É um testemunho da fidelidade do Todo-Poderoso e um lembrete de como ele age através de instrumentos improváveis. A profetisa exalta aqueles que se ofereceram voluntariamente para a batalha, mas também repreende os que se mantiveram distantes do conflito, ensinando uma importante lição sobre comprometimento com a causa do Senhor. Esta narrativa profética amplifica as verdades apresentadas no Êxodo. O Deus de Israel continua sendo um Deus de libertação, que age poderosamente em favor de seu povo. A vitória não depende da força militar ou dos recursos humanos, mas da obediência à palavra profética e da disposição de seguir a liderança estabelecida pelo Altíssimo. E quais são os paralelos proféticos dessas histórias no Evangelho? A leitura do capítulo 6 do Evangelho de João nos transporta para um momento crucial no ministério de Jesus, onde as sombras proféticas do maná no deserto encontram sua plena realização. O texto nos apresenta uma multidão que, tendo testemunhado o milagre da multiplicação dos pães, busca Jesus com uma expectativa específica, sinais miraculosos semelhantes àqueles experimentados por seus ancestrais no deserto. A resposta de Jesus à multidão revela uma profunda verdade espiritual. Ele confronta a motivação superficial daqueles que o procuram apenas por terem sido alimentados fisicamente, direcionando sua atenção para uma necessidade mais profunda, o alimento que permanece para a vida eterna. Este momento ecoa o antigo teste do maná, onde o povo precisou aprender a confiar diariamente na provisão divina. Quando a multidão menciona o maná, citando as Escrituras sobre o pão do céu, Jesus aproveita para revelar uma verdade transformadora. O verdadeiro pão do céu não era o maná físico, mas ele próprio, enviado pelo Pai para dar vida ao mundo. Assim como o maná sustentou Israel no deserto, Jesus se apresenta como sustento espiritual que satisfaz eternamente. A declaração "Eu sou o pão da vida" estabelece um paralelo direto com o maná do Êxodo, mas eleva seu significado a um nível superior. O maná cessava de alimentar no dia seguinte, mas aqueles que vêm a Jesus nunca mais terão fome. O maná sustentou uma geração no deserto, mas Jesus oferece vida eterna a todos que nele creem. Este encontro revela também um padrão similar às murmurações no deserto. Assim como os israelitas questionaram a liderança de Moisés e a provisão divina, agora alguns questionam as declarações de Jesus. A resposta dele enfatiza a soberania do Pai no processo de salvação. Todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de modo nenhum lançarei fora. A promessa culmina com uma declaração poderosa sobre a vontade do Pai, que todo aquele que contempla o Filho e nele crê tem a vida eterna. Esta é a realização suprema da provisão divina, não apenas sustento físico temporário, mas vida eterna através do verdadeiro pão do céu. Mas se este encontro nos revela o cumprimento da antiga promessa do maná, há ainda outro aspecto desta paraxá que encontra eco nos Salmos, onde o louvor e a gratidão se entrelaçam com o reconhecimento do poder libertador do Altíssimo. Como o antigo Israel expressou sua gratidão através dos cânticos de Moisés e Débora, que nova melodia de louvor os Salmos nos apresentarão? O Salmo 66 ressoa como uma sinfonia majestosa que une os temas de libertação, provisão e louvor presentes em todas as leituras anteriores. Este hino de gratidão começa com um chamado universal:
Toda a terra é convocada a clamar a Deus, a cantar a glória de seu nome, a render-lhe glorioso louvor. Com uma referência direta aos eventos do Êxodo, o salmista proclama: Ele transformou o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Este eco da travessia do Mar Vermelho não é uma simples recordação histórica, mas um testemunho vivo do poder do Eterno que continua relevante para cada geração. Assim como Débora cantou sobre as águas do ribeiro de Quizon, o salmista celebra o domínio do Senhor sobre as águas. O salmo prossegue descrevendo como o Todo-Poderoso domina eternamente pelo seu poder e seus olhos vigiam as nações. Esta declaração conecta-se profundamente com a narrativa do Êxodo, onde o Senhor demonstrou seu poder sobre a maior nação da época, e com a história de Débora, onde ele novamente manifestou sua soberania sobre os povos. Há um paralelo notável entre o refinamento mencionado no Salmo: Puseste-nos à prova, ó Deus, refinaste-nos como se refina a prata, e as provações do deserto. Cada teste de sede, cada desafio de fome, cada batalha enfrentada serviu como um processo de refinamento para o povo de Deus. Este tema encontra sua expressão máxima em Jesus, o pão da vida, que convida seus seguidores a um relacionamento de confiança e dependência ainda mais profundo. O salmista testifica: Tu trouxeste-nos à rede, puseste pesada carga sobre os nossos lombos, mas depois nos trouxeste a um lugar de abundância. Esta progressão da aflição para a abundância reflete não apenas a jornada de Israel do Egito à Terra Prometida, mas também o caminho espiritual de todo aquele que confia no Senhor, encontrando em Jesus a verdadeira abundância da vida eterna. O Salmo conclui com um testemunho pessoal de gratidão e um convite ao louvor coletivo, ecoando tanto o cântico de Moisés quanto de Débora. É um chamado que transcende o tempo, convidando cada geração a reconhecer e celebrar as obras poderosas do Altíssimo. Mas como todas estas narrativas, a libertação do Egito, a vitória de Débora, o pão da vida em Jesus e o louvor dos Salmos, se entrelaçam para formar uma única e poderosa mensagem para nossas vidas hoje. Como estes diferentes fios da tapeçaria divina se unem para revelar o plano perfeito do Pai Celestial para seu povo. Ao examinarmos em conjunto as leituras do nosso estudo de hoje, emerge um padrão divino que transcende o tempo e revela a consistência do plano redentor do Altíssimo. 3 temas principais se entrelaçam como fios dourados através de todas as narrativas: libertação sobrenatural, provisão divina e louvor transformador. O tema da libertação sobrenatural manifesta-se primeiro na travessia do Mar Vermelho, onde o Senhor abre um caminho através das águas impossíveis. Este padrão se repete na vitória de Débora, onde novamente as águas, desta vez do ribeiro de Quizon, tornam-se instrumento de libertação divina. Em Jesus, esta libertação alcança sua expressão máxima, não mais apenas física, mas espiritual e eterna, como ele mesmo declara: Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. A provisão divina se revela primeiro no maná e na água da rocha, demonstrando o cuidado minucioso do Pai Celestial com seu povo. Na narrativa de Débora, vemos esta provisão manifestada na capacitação sobrenatural para a batalha. Jesus então revela-se como a provisão definitiva, o verdadeiro pão do céu que satisfaz eternamente. O Salmo 66 celebra esta progressão da provisão divina, reconhecendo como o Senhor conduz seu povo a um lugar de abundância. O elemento do louvor transformador começa com o cântico de Moisés e Míriam, encontra eco no cântico de Débora, e alcança expressão universal no Salmo 66, que convida toda a terra a louvar ao Senhor. Este louvor não é apenas uma resposta à libertação e provisão, mas um ato profético que transforma aqueles que o praticam. Profeticamente, cada elemento da narrativa do Êxodo aponta para Jesus. A travessia do Mar Vermelho prefigura o batismo, como vemos em 1 Coríntios 10. O maná antecipa o verdadeiro pão do céu, como vemos em João 6. A água da rocha simboliza Jesus, a fonte de água viva. A vitória sobre Amaleque prefigura nossa vitória espiritual em Cristo. A história de Débora acrescenta ainda outras dimensões proféticas. A liderança feminina aponta para a igual dignidade em Cristo, como está escrito em Gálatas 3. A vitória improvável através de meios inesperados reflete o padrão divino de usar o tolo para confundir o sábio. O ensino moral e espiritual que emerge destas leituras é profundo. Primeiro, Deus frequentemente nos conduz por caminhos inesperados para nossa transformação. Segundo, a verdadeira libertação exige tanto intervenção divina quanto participação humana. Terceiro, as provações são oportunidades de testemunhar a fidelidade do Senhor. Quarto, o louvor não é opcional, mas parte integral de nossa jornada espiritual. Quinto, nossa provisão física aponta para verdades espirituais mais profundas.
Vamos agora traduzir estas verdades eternas em uma oração que toque o coração do Pai para transformar nossas vidas. Pai Celestial, Todo-Poderoso Deus de Israel, Tu que abriste o mar e fizeste passar teu povo a pé enxuto, que transformaste águas amargas em doces, e fizeste brotar água da rocha, manifesta hoje teu poder em nossas vidas, assim como enviaste o maná no deserto, e depois nos deste Jesus, o verdadeiro pão da vida. Alimenta-nos hoje com tua palavra viva, e sustenta-nos com tua presença constante. Como guiaste teu povo com a coluna de nuvem e de fogo, dirige nossos passos no caminho da vida. Como levantaste Débora e Baraque para libertar teu povo, levanta-nos hoje como instrumentos de tua paz e justiça, que possamos, como o salmista, declarar tuas obras poderosas entre as nações, e que nosso louvor se una ao cântico eterno daqueles que experimentaram tua fidelidade através dos tempos. Em nome de Jesus, nosso Messias e Redentor. Amém. Como podemos levar todas estas verdades eternas para a nossa vida cotidiana de forma prática e transformadora? A Parashá Beshalar nos apresenta verdades eternas que podem transformar profundamente nossa caminhada diária com o Senhor. Assim como o povo de Israel precisou aprender lições fundamentais no deserto, nós também somos convidados a crescer através das experiências que Deus permite em nossas vidas. Primeiramente, aprendemos sobre confiança em tempos de crise. Quando Israel se viu encurralado entre o mar e o exército egípcio, o Senhor abriu um caminho onde não havia caminho. Em nossa vida cotidiana, frequentemente enfrentamos situações aparentemente sem saída, sejam problemas no trabalho, desafios familiares, dificuldades financeiras ou doenças. A mensagem de Beshalar nos ensina que, mesmo quando não vemos solução, podemos confiar no Deus que abre caminhos no impossível. A questão da provisão diária também encontra aplicação prática em nossas vidas. O maná não podia ser estocado, exceto para o Shabat. Requeria confiança diária na provisão do Senhor. Em um mundo que nos impele a confiar em nossos próprios recursos e planejamento, somos chamados a desenvolver uma dependência saudável do Pai Celestial, buscando primeiro seu reino e sua justiça. Da narrativa de Débora, aprendemos sobre coragem e disposição para servir. Nem todos no Israel antigo responderam ao chamado para a batalha, mas aqueles que o fizeram experimentaram uma vitória extraordinária. Em nosso contexto, isso significa estar disponível para servir onde o Senhor nos chama, mesmo quando nos sentimos inadequados ou quando a tarefa parece maior que nossas capacidades. A revelação de Jesus como o pão da vida nos ensina sobre prioridades. Assim como a multidão que o procurava apenas pelo pão material, podemos facilmente nos distrair buscando apenas bênçãos temporais. Somos desafiados a buscar primeiro o alimento espiritual, reconhecendo que nossa maior necessidade é de intimidade com o Senhor. O Salmo 66 nos mostra como integrar louvor e gratidão em nossa vida diária. Não apenas nos momentos de vitória óbvia, mas mesmo em tempos de refinamento e prova, somos chamados a reconhecer a mão do Senhor e declarar suas obras. Vejamos juntos algumas aplicações práticas que podemos implementar. Primeiro, estabelecer um tempo diário para colher o maná, ou seja, nutrirmos-nos da palavra de Deus. Segundo, manter um diário de gratidão, registrando as intervenções divinas em nossa vida. Terceiro, identificar áreas onde estamos murmurando e transformá-las em oportunidades de crescimento na fé. Quarto, buscar maneiras de servir na comunidade de fé, usando nossos dons para a edificação do corpo. Quinto, cultivar uma atitude de louvor, especialmente em situações desafiadoras. A jornada de Israel do Egito à Terra Prometida não foi apenas uma viagem geográfica, mas uma transformação de identidade, de escravos a filhos do rei. Nossa própria jornada com o Senhor segue um padrão similar. Através dos desertos da vida, das batalhas inesperadas, das provisões miraculosas e dos momentos de adoração, somos transformados à imagem de Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a internalizar estas verdades, para que, como salmista, possamos dizer: vinde e vede as obras de Deus. Temível é Ele em seus feitos para com os filhos dos homens. Que nossa vida diária seja um testemunho vivo do poder transformador do Deus de Israel, que continua guiando seu povo com coluna de nuvem e fogo, alimentando-nos com o verdadeiro pão do céu e conduzindo-nos à nossa herança prometida em Cristo Jesus. O que você achou da Parashá de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no nosso estudo de hoje. Deixe o seu like no vídeo,
Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.